cumprimentar os nossos irmãos, com a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus concede para mim e para você que aqui estamos nesta manhã. Irmãos, hoje nós vamos falar a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis tem muitas histórias bonitas, não é isso? Várias histórias. Eu acredito que a maioria dos irmãos já conhece. Uns conhecem todas, hoje outros conhecem algumas. E eu tive a oportunidade desse livro de Gênesis escorrer ele por 60 vezes. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de aplicar essas 66 vezes que eu estudei na história de José. Não vou relatar toda a sua história, porque ela tem do seu primeiro capítulo até o seu 50. São muitas coisas e eu vou resumir em alguns detalhes da palavra de Deus sobre a história de José. E eu escolhi sobre sonhos, sobre sonhos que nós vamos falar. E é a respeito de José, dos seus sonhos, que nós vamos falar nesta manhã. Primeiramente, eu procurei a palavra chamada José, o seu significado de José. Então, José, o seu significado quer dizer acrescenta, multiplica. Então, essa é a virtude de José. E eu também tive a curiosidade de procurar a palavra sonhos. Procurei no grego, procurei no português. Eu vim encontrar um detalhezinho da palavra sonhos do latim, que quer dizer muitas coisas. Então, sonhos quer dizer muitas coisas. Na trajetória da nossa vida, nós sonhamos muitas coisas. Muitas coisas Deus mostra para nós através dos sonhos, mas não todos os sonhos apenas são sonhos, são algumas coisas que nós vemos, que nós pensamos, e vem alguns sonhos na nossa mente. Mas tem alguns sonhos na nossa mente que é Deus querendo manifestar a sua grandeza, a sua excelência, o seu amor para conosco, para que nós realmente cremos que Ele está conosco. Mas antes de eu entrar nesse detalhe dos sonhos de José, eu gostaria de dizer para os nossos irmãos que o nosso Deus, Ele trabalha na nossa vida de diversas formas. A Bíblia diz que Ele nos cerca de bênçãos, de misericórdia, de bondade. É Deus para conosco. É o meio que Ele tem através da sua bondade de manifestar o seu amor. Ele manifesta sobre nós a sua grandeza através de nós pedirmos para Ele algo. Ele concretiza para nós. Ele concretiza algo para nós através do nosso clamor, da nossa súplica, dos nossos rogos. E Ele também nos abençoa através dos nossos votos. Ele nos abençoa, irmãos, através também do nosso temor a Ele, da nossa obediência a Ele. Irmãos, e as nossas palavras também, ela tem um poder muito grande. Ela tem uma grandeza que você nem imagina a grandeza que tem a nossa palavra. E a nossa palavra ela tem poder para nos exaltar, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu tenho algumas pessoas à minha volta, eu vejo que eles, as suas palavras, foram concretizados sonhos, foram concretizados bênçãos, foram concretizados
resultado de vitória através da palavra. Eu tenho aqui nosso irmão, o pastor Joel. Nós éramos meninos novos, nós brincávamos nos rios, nós brincávamos nos pés de goiaba, nós brincávamos jogando bola na chuva, tantas coisas nós fazíamos. E ele tinha na base de uns 10 anos, e eu tinha na faixa de uns 11 anos e um pouquinho. E nós estávamos em 13, eu, ele e mais uma pessoa, que também nós conhecemos desde criança. Eu não sei o porquê, nós estudávamos na época do Homero, e ele disse assim: um dia eu vou ser professor de matemática. Deus colocou no coração dele. E esse sonho foi realizado. Ele, além de ser professor, ele é diretor, ele é escritor de livros, ele é palestrante. Então, Deus fez algo sobrenatural ainda mais. Mas as nossas palavras, elas engrandecem, elas sobrevestem sobre nós. Agora, quando nós colocamos negatividade, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo, então nós vamos ficar lá na inércia, lá embaixo. Irmãos, uma coisa que interessante nós vermos, que por mais que o outro ame o outro, por exemplo, meu pai ama mais o pastor Joel ou o diácono Antônio, eu também sou filho dele. Mas eu tenho que entender também que ele ama mais, mas ele também me ama. E que também eu tenho as minhas virtudes. Eu tenho que contemplar que eu tenho as minhas virtudes e eu tenho meus valores. Só que aqui na história, irmãos de Jacó, os irmãos de Jacó não viam as qualidades que eles tinham. Eles não viam o valor que eles tinham diante de Deus e diante da sua família. José, irmãos, ele estava junto com os seus irmãos, apacentando as ovelhas do seu pai. Só que os irmãos de José, por saber que José amava mais, os irmãos de José, sabendo que Jacó amava mais José, porque era o filho caçula dele, era o filho da sua velhice, eles começaram então a enciumar do seu irmão. Foi um dos fatores que começou a ter contenda naquela família. Aí, por outro lado, por incrível que pareça, o nosso Deus, ele revela em sonhos para José, já mostrando o futuro dele. Irmãos, às vezes nós não sabemos o nosso futuro. E nós, às vezes, achamos na nossa vida que é impossível construir alguns castelos. Tem um pensamento que diz assim: quanto mais pé estiver em meu caminho, mais rápido construirei o meu castelo. Então, às vezes, a gente não imagina na nossa vida o que Deus pode nos surpreender, nos abençoar, nos dar vitória, nos sustentar com as duas mãos. E nós podemos ser vitoriosos através dos nossos sonhos, através daquilo que desejamos para com Deus, através daquilo que desejamos na nossa vida. E José, então, Deus mostra para ele alguns sonhos para ele, e um deles foi que ele viu o sol e a lua e viu as 11 estrelas. E os irmãos dele então achou incrível, achou difícil, e começou então a ficar mais com raiva dele. Você acha que nós vamos se inclinar
alguns sonhos na nossa vida que ele pode ser concretizado, ele pode ser realizado. Precisamos crer, acreditar que o nosso Deus, ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. E é o nosso Deus, não é isso, irmãos? É o Deus que está conosco, como disse sua palavra, todos os dias, até a consumação do século. A história é muito longa, irmãos, mas diz que para José chegar na onde ele chegou, ser o governador do Egito, ele passou por alguns vendavais, ele passou por alguns processos na vida. Os irmãos também conhecem a história. Mas ele permaneceu firme ao lado de Deus. Quantas pessoas que às vezes frustram, entram no Evangelho, na casa de Deus, e porque às vezes não recebem o milagre de Deus, abandona a igreja, abandona Jesus, porque não alcançou algo. Mas talvez porque não soube esperar o momento certo, o tempo certo, e ele se frustrou e acabou abandonando a fé. Quantas pessoas? São muitas pessoas. E aqui, nesse caso aqui, irmão, nós vemos a história de José. Ele passou por várias coisas, irmãos, mas ele permaneceu firme com Deus. A nossa vida pode estar difícil, os momentos podem estar difíceis. Às vezes, na nossa vida, nós soluçamos até de chorar. Eu falo isso porque já aconteceu comigo, eu soluçar de chorar, soluçar de clamar, mas teve resposta de Deus. O importante é que teve resposta de Deus. E em algumas áreas da minha vida, eu posso dizer, o tempo de cantar chegou, a vitória chegou. E José então permaneceu firme ao lado de Deus. E é o que nós precisamos estar, firme ao lado de Deus. E aí então a história diz que ele foi, então, depois de apacentador de ovelha, depois de ser maltratado pelos seus irmãos, depois de seu pai já achar que ele estava morto, depois dele passar dentro de uma cova escura, depois dele ser vendido pelos ismaelitas, ser ali escravo ali de Potifar ali, ser preso ali inocentemente. Mas a Bíblia diz assim, tudo quanto José fazia, ele prosperava. Então, irmãos, aleluia, José não desistiu do sonho. José não desistiu da sua trajetória de vida. Ele continuou firme. E o meu conselho para os nossos irmãos nesta manhã, eu não sei qual é o sonho que você tem, além da sua salvação, de perseverança até o fim. Eu não sei qual é o foco que você tem de alcançar de Deus, mas eu quero dizer para você, nesta manhã, que o Deus de José continua vivo, que o Deus de José continua olhando, contemplando a nossa face. E se você desejar algo de Deus, continue persistindo, não desistindo, buscando sempre a Deus, sempre ao lado dele, sempre perseverando. Eu acredito que você pode alcançar o seu alvo.
São vários alvos que nós desejamos. São vários alvos que nós alcançamos diante de Deus. Eu, uma certa vez, há muitos anos atrás, eu andava procurando trabalho, num canto aqui, num canto ali. E eu falei, eu gostaria de trabalhar em um lugar que tivesse pássaros, tivesse árvores à minha volta, tivesse uma ventilação muito boa, para mim contemplar a natureza de Deus. Passou vários anos, eu trabalhei em alguns lugares, e hoje, vou para 8 anos, que Deus contemplou esse pedido que eu fiz para Ele, Deus contemplou. E eu trabalho em um lugar que, sem brincadeira, até parece que, eu não sei o que acontece, não sou perfeito no meu trabalho, eu não sou perfeito, irmão, não sou. Mas Deus acha graça em mim, Ele acha bondade em mim, que eu tenho um chefe que ele é maravilhoso para comigo. Seja ele bate no meu ombro, ele disse tudo em paz, aí Luiz. E ele não fica assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Como ele é o comando das câmaras da empresa, ele vê tudo que faz. Então ele vê tudo aquilo que eu faço. Toda a minha caminhada na empresa que eu faço, ele vê eu trabalhar. E aí então, durante o dia eu faço a minha realização de trabalho. E a única coisa que eu faço é agradecer a Deus pelo dia e ir para minha casa descansar. Eu vejo uma bondade de Deus para comigo. E é uma bondade grande, irmãos. Quando você está trabalhando numa empresa que você é pressionado, você